Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de restituição. Estamos falando sobre como Deus restitui o homem, como é que funciona esse processo, como é que a gente tem que se posicionar diante dessa restituição que a gente está para receber ou já recebeu. Enfim, vamos falar muito ainda sobre isso. Hoje é apenas o segundo vídeo da nossa série. Então, se você não assistiu o primeiro, depois você volta lá e assiste, não esqueça, tá? E vamos à palavra de Deus. Se você não esquece, se você não é inscrito ainda no nosso canal, já clica aqui no sininho, que aí todos os novos vídeos você vai receber uma notificação, amém? Vamos lá. Vamos à palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Jó, capítulo 42, versículo 1. Vamos lá. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abre junto comigo e vamos embora. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu, falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça e eu lhe falarei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Hoje nós vamos falar sobre qual é o nosso posicionamento diante de uma restituição que a gente quer receber ou que a gente sabe que vai receber. A gente falou no último vídeo sobre uma parte desse posicionamento, que é, antes de mais nada, um posicionamento onde você restitui todas as pessoas ao teu redor que talvez você já tenha prejudicado, mesmo que sem querer, talvez. Mas hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre o posicionamento através da história de Jó. Jó, caso você não conheça, vou fazer um breve resumo aqui da história de Jó. Jó foi um homem que era considerado pela Bíblia um homem íntegro, justo, reto diante de Deus, porém o diabo chegou do lado de Deus e falou assim: ó, por que você acredita que esse servo é fiel? E aí Deus falou: não, porque ele é um servo justo. Ele falou: você sabe que ele só é justo, estou resumindo, tá nas minhas palavras. E aí o diabo falou: você sabe que ele só é justo porque ele tem tudo que ele quer, né? Se ele não tiver tudo que ele tem hoje, ele vai deixar de te adorar, ele vai deixar de te honrar. E aí Deus falou: então tá bom, então vai lá, toca em tudo, mas não toca nele. Então o diabo realmente tocou em tudo, levou o gado, levou os negócios, levou a casa, levou os filhos dele faleceram, só não levou a mulher porque fazia parte dele, eles eram um só, pois eram casados. Então Jó meio que perdeu tudo num período curto de tempo e ele não entendia no início por que aquilo estava acontecendo, afinal ele era um homem íntegro e a Bíblia diz que ele era de fato um homem íntegro e justo, e ele começou a pedir respostas a Deus, começou a ficar meio confuso por que aquilo tudo estava acontecendo. Alguns amigos chegaram a falar que ele tinha feito alguma coisa que ele não queria assumir, que ele tinha pecado e por isso Deus estava castigando ele, mas na verdade não era Deus que estava castigando ele, e sim o diabo que estava tocando em coisas dele por permissão de Deus. Então, a história de Jó é uma história que normalmente nos deixa muito assim aflito, porque ele perdeu filhos, perdeu negócio, perdeu literalmente tudo que ele tinha, menos a esposa e o casamento. Mas, nessa passagem que a gente acabou de ler, a gente lê um final da história de Jó, onde ele diz que, apesar dele ser íntegro no início, agora sim que ele conheceu o Senhor. Então, muitas vezes, às vezes nós nos relacionamos com Deus, nós oramos, nós fazemos os nossos rituais diários, a gente lê a Bíblia, a gente vai à igreja, a gente às vezes fala sobre Deus, a gente faz muitas coisas sobre Deus, mas às vezes a gente não conhece Deus no íntimo, sabe? É como se fosse aquela relação, às vezes, de quando você trabalha numa grande empresa, não sei se você já teve essa experiência, mas que você tem, por exemplo, um CEO ou um dono da empresa que ele não está no teu dia a dia, ele não está no teu escritório, às vezes ele está em outro estado ou em outro país, e você nunca viu ele presencialmente. Às vezes você recebeu ordens dele indiretamente, mas você nunca viu esse chefe, você não sabe quem ele é. Então você trabalha para ele, você sabe quem ele é, você conhece ele, muitas vezes você faz coisas que indiretamente são aprovadas por ele para que realmente aconteçam na empresa, mas você não conhece ele, você nunca viu ele presencialmente, você nunca falou com ele, às vezes nem numa chamada de vídeo, às vezes nem presencialmente. Então, assim, estou usando essa analogia para você entender que muitas vezes nós, de fato, estamos subordinados a pessoas, um exemplo, por exemplo, de uma grande empresa, e às vezes a gente não conhece a pessoa no íntimo, a gente não sabe detalhes dela. E aqui Jó está provando que ele se relacionava a Deus, ele tinha de fato uma vida íntegra com Deus, ele inclusive a Bíblia diz que ele fazia muitos holocaustos, né? Ele queimava muitos animais para Deus, para favorecer Deus, para honrar o nome de Deus, mas ele não conhecia Deus no íntimo, e ele só percebeu isso depois de passar por todo esse processo. Então muitas vezes os processos que Deus permite que nós passemos
nos mostram exatamente o quanto que a gente não conhecia Deus, mas achava que conhecia, sabe? É quando a nossa ignorância sai à tona e a gente percebe, nossa, como eu era ignorante, eu achava que eu conhecia Deus, mas agora eu posso ver que realmente eu o conheço no íntimo. Então são esses processos que nos fazem conhecer, mas o tema aqui não é processos, e sim restituição. Então aqui eu quero tirar duas lições desse texto que a gente acabou de ler. O primeiro é o que a gente acabou de falar, que Jó, apesar de ser um homem íntegro, ele ainda não conhecia o coração de Deus, ele ainda não conhecia Deus no íntimo, e todo esse processo provou isso para ele. Mas a segunda coisa que eu quero te mostrar é o início. Vamos ler de novo, só para você entender bem. Ó. No versículo 2, Jó diz, sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Então, meu amado, minha amada, fique em paz. Os planos de Deus nunca se frustrarão. Deus tem um plano para a tua vida. E o plano principal dele vai se cumprir. Pode ser que leve mais ou menos tempo. Pode ser que Deus permita coisas, processos, para que você amadureça e seja disciplinado ao longo do caminho. Mas vai acontecer. Então, se Deus te prometeu, fique em paz. Vai acontecer. Calma o teu coração. Se Deus já te deu uma promessa, isso vai acontecer. Se Deus já te prometeu que alguma coisa que você perdeu, você vai ser restituído, vai acontecer. Só que acalma o teu coração, porque os planos de Deus não se frustrarão. Então, por mais que no meio do caminho nós passemos por tribulações, às vezes Deus permita que coisas aconteçam na nossa vida, mesmo que indiretamente, no final vai acontecer. O que Deus te prometeu vai acontecer. E aí, além dessas duas lições que a gente tira, vamos agora para um outro texto para a gente entender como é que foi de fato essa restituição na vida de Jó. Né? Vamos agora, ainda no capítulo 42, até porque é o último, versículo 12. Ó, o Senhor abençoou Jó e na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. E Jó chamou a primeira filha de Gemima, a segunda de Queze, a terceira de Queren-Apuque. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos, e então morreu depois de uma vida longa e plena. Então, onde que Deus nos mostra aqui o agir dele na restituição? Primeiro, ele mostra que o tempo de restituição ele é sempre muito maior do que o tempo de deserto, ou o tempo de processo, ou o tempo onde a gente passa por provações. Por quê? Porque Deus não dá nada menos do que ele recebeu. Então, se você passou por um tempo de processo, Deus vai te restituir normalmente em dobro, ou muito mais do que isso. Então, aqui, alguns relatos, alguns historiadores dizem que toda essa história de Jó, né, todos esses capítulos aqui, dos 40 e poucos capítulos de Jó, na verdade foi um deserto de mais ou menos 8 meses, ou seja, menos de um ano. Então, no final das contas, um deserto que ele passou por menos de um ano, depois ele viveu 140 anos de bonança, onde ele tinha tudo de volta, onde ele recuperou tudo que ele tinha e Deus devolveu tudo que ele tinha. Então a restituição vai chegar, meu amado, minha amada, mas você precisa descansar o teu coração e se posicionar. Como se posicionar? Aí vamos voltar para a terceira lição, agora no versículo 6. Vamos lá, olha o que Jó disse. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Então a terceira lição, que é o principal do posicionamento que a gente quer falar aqui nesse vídeo de hoje, é a posição de arrependimento. Para que Deus realmente te restitua, Deus precisa enxergar no teu coração. E não adianta achar que você está arrependido, porque Deus conhece teu coração. Mas Deus precisa enxergar um coração contrito, quebrantado e arrependido. Você realmente precisa se arrepender das coisas que você fez e que te levaram para esse deserto. Na maioria das vezes, o deserto que a gente está, diferente de Jó. Algumas vezes, Deus permite que o diabo toque algumas coisas, mas às vezes somos nós mesmos que erramos em algumas atitudes, em algumas ações, em formas de pensar e por isso entramos sozinhos no deserto. Não é nem o diabo. Muitas vezes a gente quer botar a culpa no diabo, mas às vezes nós que cavamos aquele lugar e entramos naquele deserto. Mas mesmo assim, nós vamos passar por esse processo, nós vamos entender, amadurecer durante esse processo. Mas quando a gente tiver um coração arrependido e nos posicionarmos diante disso, Deus vai restituir e cumprir todas as promessas que Ele tem para mim e para a tua vida. Amém? Então, a lição que a gente tira de hoje é, primeiro, fica em paz. Deus os planos de Deus nunca se frustrarão. Então, se Deus tem um plano, uma promessa para a tua vida, fique em paz porque vai se cumprir. Segundo ponto, a gente precisa entender que o coração arrependido é muito mais importante do que, às vezes, ações que a gente quer mostrar, porque as ações
podem mostrar apenas uma intenção, mas não mostra a essência das intenções do nosso coração. Amém? E, por último, nós precisamos entender que a partir do momento que nós nos posicionamos em Deus, nós temos que esperar o tempo dele. É no tempo de Deus. E quando ele restituir, ele vai restituir em dobro ou muito mais do que o que a gente perdeu. Amém? Então, com isso a gente aprende de fato a como se posicionar, além do que a gente falou no último vídeo, mas agora de vez também, finalizando esse ponto de posicionamento, para entendermos como funciona a restituição de Deus. Se feche seus olhos para a gente finalizar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra, muito obrigado, Pai, pela tua instrução, muito obrigado, Senhor, pelo teu trabalhar na vida de Jó e por nos mostrar, através da história dele, como nos posicionarmos diante, Pai, de qualquer provação, qualquer deserto, para viver a restituição que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu vai nos dar em dobro tudo aquilo que perdemos. Nos perdoa pelas nossas iniquidades. Entregamos a Ti agora, nosso coração arrependido, Pai, dos nossos atos. E se nós ainda não enxergamos o que fizemos de errado, nós Te clamamos, Pai, sonda nosso coração e nos revela se há em nós algum caminho impuro, Pai, e nos conduz pelo caminho santo da eternidade ao Teu lado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados? Até semana que vem.